Eu sou Graziele Alves, psicóloga clínica e uma das organizadoras da campanha Janeiro Branco em Campos dos Goytacazes. Aqui no Grupo JB, a campanha acontece de janeiro a janeiro. Nós falamos sobre saúde mental o tempo todo e o quanto é importante você se prevenir para que não fique doente emocionalmente, o quanto é importante você reconhecer e nomear suas emoções, o quanto elas determinam a nossa forma de nos comportar, o quanto elas determinam a nossa forma, dependendo da intensidade que elas tiverem, por exemplo, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, são emoções básicas que nós temos, e dependendo da forma que essas emoções estiverem reguladas ou desreguladas, em desequilíbrio, se você tiver em desequilíbrio emocional, pode acontecer de você ter comportamentos que não seriam bacanas e você afetar totalmente não só a sua relação com você mesmo, mas com as pessoas à sua volta. E a campanha vem nesse sentido de trazer para a gente esse momento para a gente pensar, parar e pensar um pouco mais sobre as minhas relações comigo mesmo e com as pessoas à minha volta. E o quanto é importante a gente falar da gente. O quanto é importante a gente buscar ajuda quando a gente perceber que alguma coisa não tá bacana aqui, ó. Ou que você tá tendo uma desmotivação muito intensa, uma insônia, um humor desregulado, uma preocupação excessiva. Tudo isso já nos indica, né, que a gente precisa ligar o sinal de alerta e buscar a ajuda de um profissional da psicologia. Ainda existe muito preconceito em relação à psicologia, à psiquiatria, à saúde mental, as doenças mentais como depressão, transtornos de ansiedade, pânico. Ainda existe muita vergonha de se falar que não está bem emocionalmente. Ainda existe um medo de ser criticado pelo outro, mas a informação ela salva. Quando a gente fala mais sobre algum assunto, sobre esse tema, por exemplo, a gente mostra para as pessoas o quanto é importante que a sua mente também esteja em equilíbrio, que as suas emoções estejam em equilíbrio, assim como o nosso corpo físico. O quanto é importante a gente cuidar tanto da nossa saúde mental quanto da saúde física. E alguma vez alguém aliás, todo mundo já ouviu alguém dizer: você vai no psicólogo e psicólogo é coisa de louco. Psicólogo, fazer terapia, isso é para quem pode pagar, quem tem muito dinheiro. Depressão, o médico disse que você está com depressão? Nossa, depressão não é coisa de Deus. Quem tem Deus não tem depressão. A ansiedade, transtorno de ansiedade, isso significa que você está com uma ansiedade muito grande e você está tendo prejuízo na sua vida? Ah, isso é frescura. Vai trabalhar que passa. Quantas vezes, até nós mesmos, né, ouvimos isso de outras pessoas que não têm muita informação, ou o quanto é importante a gente ter esse cuidado, mesmo que em tom de brincadeira, que a gente ouve muito, né, algumas pessoas falarem, porque você coloca a outra pessoa, né, ou as pessoas que estão à sua volta, numa posição de vergonha de buscar ajuda. E muitas vezes elas estão passando por um sofrimento, por uma dor emocional muito intensa, porque todos nós somos humanos e em algum momento na nossa vida a gente pode passar por um momento de adoecimento mental, de adoecimento emocional. E nós só vamos conseguir diminuir ou quebrar esses preconceitos que existem a partir do momento que a gente leva mais informação para as pessoas. Assim nós vamos ajudar para que todos entendam o quanto é importante a gente ter qualidade de vida, a gente ter bem-estar e que a gente só vai conseguir a partir do momento que a gente fale mais da gente. E é que a gente não fique num lugar de crítico, de apontar o dedo para o outro quando ele vai buscar ajuda. Porque assim a gente favorece para que essas pessoas que estão realmente sofrendo de alguma doença emocional fiquem com vergonha de falar o que estão sentindo ou pensando e não buscam ajuda. E aí a tendência é que cada vez mais a pessoa, né, adoeça e instale em uma depressão, uma ansiedade grave, um transtorno de ansiedade grave. E todos merecem ter saúde mental, todos nós. A saúde mental deve e sempre foi para nós, profissionais da saúde, uma preocupação muito grande, porque ela interfere totalmente na nossa vida. Se as coisas não estiverem bem na sua mente, nada à sua volta vai estar, porque você não vai conseguir ver possibilidades para enfrentar os desafios que surgirem na sua vida.
todos nós fomos afetados de alguma forma no ano passado e esse ano com a pandemia, não é? Todos, em graus mais leves, outros em graus mais graves, e todos os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, se a gente não souber lidar com eles da melhor maneira, se a gente não estiver bem emocionalmente, a gente não vai ver esse caminho. E para conseguir lidar melhor com todos esses momentos difíceis que a gente vivencia, tem uma palavra que na terapia a gente ajuda muito a ser desenvolvida, que é autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, porque quando eu me conheço, eu não fico preso ao medo, à crítica ou à cobrança do outro. Quando eu me conheço, eu aprendo a enfrentar os meus medos, as minhas preocupações. E na terapia, quando eu busco o psicólogo, porque o psicólogo não vem só quando você já está, né, dentro de um quadro de depressão ou dentro de algum transtorno emocional, mas ele vem como prevenção. A terapia ela vem de forma preventiva. Quando a gente se conhece, quando a gente fala mais da gente evita ficar doente, né? Então a gente previne que a doença se instale em nossas vidas. E muitos, nesse momento, têm vivido, né, tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, e muitos têm passado por medos, né, raiva, luto. E somos humanos e todos podemos e sentimos isso em algum momento das nossas vidas. Porém, a forma como a gente enfrenta, a forma como nos comportamos frente a esses momentos difíceis que a gente vivencia é que vai fazer toda a diferença na minha forma de agir e nas minhas relações. Se as nossas emoções estiverem trazendo prejuízos para a gente, se eu estiver tendo mais pensamentos negativos, essa é a hora de você buscar ajuda de um profissional. E a campanha do Janeiro Branco, ela é preventiva porque ela diz que você não precisa esperar quando você já não está suportando mais a dor para buscar ajuda. Você pode ir antes para se conhecer, para entender coisas que já aconteceram, experiências que você teve na sua vida. Ao longo das nossas vidas, a gente tem muitas experiências e algumas às vezes nos marcam e ficam guardadinhas lá e a gente não conta para ninguém, mas quando a gente passa por algum momento, aquela emoção fica mais intensa e aquele pensamento volta, e aí a gente lembra de situações ou momentos que nos magoaram, e muitas vezes isso nos atrapalha de seguir em frente. E quando a gente busca a ajuda de um profissional, essa dor fica um pouco mais leve, né? Porque a gente divide com alguém que não vai estar ali para te criticar, para te julgar, mas é alguém preparado para te ouvir e junto com você achar caminhos e soluções para as suas dificuldades. E aqui em Campos, existem alguns lugares que você pode estar procurando, caso você esteja passando por alguma dificuldade emocional e você não consiga, né, ter informações de onde buscar. Então, hoje eu queria deixar para você. Aqui existe os CAPS e existe o UBS do Parque Imperial, que também você pode estar indo buscar uma avaliação dos profissionais que existem lá. Quem tem plano de saúde pode passar por uma avaliação com um psicólogo também no plano de saúde. Hoje, a gente tem uma triste realidade. Uma pessoa a cada 40 segundos no mundo comete o suicídio. E sabe o que isso diz pra gente? Que nós precisamos estar mais sensíveis e acessíveis ao outro à nossa volta. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta estão passando por momentos muito difíceis e como a gente às vezes, ou talvez você fique nesse lugar de crítico, ou talvez você não perceba, você também no seu dia a dia, na sua correria, ou às vezes você até percebe que aquela pessoa não está bem, mas você fica achando, não, se ela precisar ela vai vir falar. Talvez, se a gente estiver mais acessível, se a gente olhar mais para a nossa volta, para as pessoas, se a gente tiver mais empatia, se colocar no lugar desse outro, saber que a dor dele não vai ser igual, da mesma forma sentida por você, na mesma situação, cada um vai ter uma forma diferente de sentir aquele momento. Então, talvez você precise estar disposto a olhar mais à sua volta. Talvez a gente ajudando esse outro, né, mostrando que a gente está ali do lado para quando ele precisar, talvez esse outro que esteja passando por esses pensamentos de morte ou de tentar o suicídio, se ele perceber que ele está sendo acolhido, talvez ele não, né, ele tendo a sua ajuda, ele não vá chegar a esse ponto, porque quando a pessoa tenta chegar nesse processo, é porque a dor está muito intensa e ela quer acabar com aquela dor, né? Muitas vezes ela já está dentro de um quadro de depressão
Então, assim, a gente precisa estar disposto a olhar para esse outro, com esse cuidado, com esse acolhimento. E se você souber de alguém que está passando por esse pensamento, né, pensando em se matar, ou já pensou, mesmo que não diga, eu vou me matar, eu penso em me matar, mas algum momento ou outro já diz frases tipo, para mim seria melhor se eu nunca tivesse existido, talvez seria melhor que eu morresse logo, porque pelo menos ia acabar com tudo isso. Você pode estar indicando essa pessoa para ela ligar para o 188, que é o CVV. Lá sempre vai ter alguém para atender e dar o suporte necessário para vocês. E não é ser fraco, não é ser vergonhoso buscar ajuda. Muito pelo contrário, você está mostrando que você quer tentar se livrar dessa dor e mostrar que você é forte o suficiente para querer ter bem-estar, porque você merece estar bem emocionalmente, você merece conseguir conquistar os seus objetivos, né? Você buscar ajuda é sair dessa dor. E quando alguém está junto com a gente nesse momento sem críticas, o caminho fica mais leve para a gente, né? Então, o autoconhecimento ele é importantíssimo, porque é nesse processo que a gente se conhece, que a gente começa a refletir mais sobre as nossas vidas. E uma outra coisa que a campanha também traz é sobre políticas públicas. O quanto é importante nós sabermos que somos pessoas de direitos, direito sim à saúde mental, e precisamos cobrar isso dos nossos governantes. A gente precisa ir no SUS buscar um psicólogo, ou quando você estiver passando por uma dificuldade de uma doença mental, ter um psiquiatra, você ir e buscar e achar. Você saber que o profissional está ali, né? Que você não precisa ficar na fila de espera por muito tempo. Então, a gente precisa brigar para que os nossos direitos, né, sejam revistos, sejam aceitos. E talvez, às vezes, a gente fica nesse papel de crítica também em relação aos governantes, mas nós precisamos cobrar e nós precisamos mostrar o quanto é importante que a população tenha saúde mental. O quanto é importante para a gente viver esse momento que a gente está tendo tão difícil, a gente ter um equilíbrio emocional para a gente conseguir viver da melhor forma, né? Ter bem-estar emocional, bem-estar físico e as coisas à nossa volta estarem, né, dentro do possível, a gente está conseguindo nos organizar, está saudável emocionalmente. Tem uma canção que eu gosto muito para a gente encerrar, que é da Kel Smith, que diz assim: seja gentil com você. Respira fundo, pega leve, traga para você só o que faz bem para o teu coração. Pratique a gratidão, porque a vida é breve. Tudo bem se não estiver bem todos os dias. O que seria da alegria se a gente não sentisse a tristeza? Será que a gente valorizaria tanto os momentos de felicidade se a gente não passasse pelos momentos de desmotivação, de tristeza? Cada emoção tem uma função importante na nossa vida e a gente precisa saber vivenciar, saber nomear cada uma delas e entender o quanto é importante falar mais da gente, o quanto eu preciso ser prioridade na minha vida. E o tema da campanha esse ano, ele vem com o tema Todo Cuidado Conta. E aí eu queria falar com você que você cuidar da sua alimentação é um cuidado que conta. Você parar um tempo para respirar um ar puro, para você parar um pouquinho, 20 minutos da sua rotina, você sair da sua rotina e parar sem pensar em nada do teu trabalho, dar uma respirada, já é um cuidado que conta. Você fazer uma atividade física é um cuidado que conta. Você se cuidar é também um cuidado que conta para prevenir que você fique doente emocionalmente. E buscar terapia de forma preventiva, nossa, esse daí é um cuidado extremo, porque ali você vai conhecer você e como você lidar com os momentos mais difíceis da sua vida, como você regular suas emoções e você confiar em si mesmo, você acreditar que você é capaz de conseguir conquistar os seus objetivos, a ser assertivo, ser flexível, tudo isso a gente aprende ali no processo de terapia. O quanto é libertador a gente ter a ajuda de um profissional para trabalhar tantas questões que a gente traz lá no fundo do nosso coração, fica guardadinho lá, a gente nem traz para ninguém, né? Mas
cultivar bons relacionamentos, pessoas que te coloquem para cima, que te dão ânimo, que você admire, que você queira, né, estar por perto, é um cuidado que conta, né? Você ter algo que te dê prazer e você poder ter um tempo para esse momento é um cuidado que conta. Valorizar as coisas boas que você tem hoje é um cuidado que conta. Talvez você não teve ainda a oportunidade que você gostaria, mas é um processo. E quando você se conhece, essa oportunidade ela começa a aparecer, porque às vezes está ali na tua frente, mas como você não tem o autoconhecimento, você não sabe os seus limites, você não sabe o que você realmente quer para sua vida, às vezes acontece de você não perceber e aquela oportunidade passa. Então, a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, a gente precisa praticar a gratidão, a gente precisa silenciar às vezes a nossa mente em algum momento, parar e olhar mais para o nosso interior, olhar mais para os nossos pensamentos, porque a nossa forma de pensar interfere totalmente na nossa forma de sentir e nos comportar. Então, o recado que eu quero deixar para você hoje é: cuide-se, olhe para você, né? Busque mais conhecimento, busque falar mais de você, seja mais acessível e sensível à dor do outro também. E assim é o que a gente espera, né? Durante esse período, esse mês, ainda temos muitas coisas ainda para falar para vocês sobre as informações sobre saúde mental. Mas o recadinho que eu queria deixar hoje para você é esse: não fique no lugar de crítico, não fique com vergonha de buscar ajuda e não deixe passar esse momento de ter equilíbrio emocional. Janeiro branco, quem cuida da mente, cuida da vida. E esse é o recado que eu quero deixar para você. E nós aqui do JB estaremos de janeiro a janeiro levando informação para você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.